Olá, povo abençoado de Deus, trazendo aqui para você um livro que é um facsímile, uma cópia da Bíblia Pauperium, né? O próprio nome em latim diz que era uma Bíblia dos paupérrimos, das pessoas pobres, né? Por que esse nome? Porque até então, até o século XV, né, antes da invenção da imprensa, era muito caro, era muito difícil o acesso de uma pessoa aos manuscritos, né? Porque eles eram feitos à mão, pintados à mão e custavam muito caro. Então, só as pessoas ricas, bibliotecas, governos, igrejas que tinham acesso a esse material. Aí, então, começou a ser feitas essas Bíblias paupérrimas. E elas tinham muitas ilustrações, né? Porque o povo não conseguia ler, não sabia ler, e havia essa dificuldade de entendimento. Então, através, você vê aí das gravuras que eram feitas à mão ainda, não havia impressão, as pessoas já tinham uma ideia, né, do que a palavra de Deus estava dizendo. Algumas dessas Pauperium Five, essas Bíblias dos pobres, elas tinham os escritos saindo da boca das pessoas como que as pessoas estivessem literalmente falando, né? Então, uma Bíblia Pauperium, esse livro é de 1870, mas ele nos traz aqui uma mostra de como era uma Bíblia Paupério do século XV, né, na época medieval. Você observa que é muito bonito o material, né? As pessoas desenhavam isso, então agora você imagina a cena, uma pessoa sem conhecimento, sem leitura, ela não conseguiria ler a Bíblia na língua que fosse, e ela, através da imagem aqui, através dos desenhos que eram feitos à mão, e logo a seguir o texto, as pessoas explicavam, né? Os sacerdotes, os instrutores, eles explicavam às pessoas o que queria dizer aquele texto, o que estava escrito ali. Então você observa, né? Muito bonito esse material. Imagina as Bíblias autênticas, né? Dessas aqui do século XV, quanto valem, quanto são escassas, difíceis de se encontrar. Então você vê a cena que mostra o barco, ainda é meio desproporcional. Alguns, como eu sempre digo, alguns engravadores tinham noção boa de anatomia, de desenhar, né, de arquitetura, de tudo isso, e outros nem tanto, né? Então havia um pouco de distorção, né? Você vê a mesa aqui, desproporcional, mas foi muito útil, né? Porque as pessoas de baixa renda, as pessoas sem praticamente nenhum recurso, que queriam aprender da palavra de Deus, através do desenho, aprendiam, né? Diz que existe um ditado, né, que a pessoa aprende mais pelo ver do que às vezes pelo ouvir na imagem. Então você vê como era uma Bíblia paupérrima, uma Bíblia dos pobres da época medieval, do ano de 1480, 1490, começaram a sair essas Bíblias paupérrimas. Esse é um livro, um facsímile, uma cópia de 1870, mas ele já nos dá uma ideia de como eram essas lindas Bíblias. Eu vou aqui folhear para você ter uma ideia. Olha que coisa linda, né? Então as pessoas imaginam você, uma pessoa que não tinha essa capacidade de ler e queria conhecer a palavra. Quando ela via essas figuras, ela já tinha uma ideia do que se passava, do que queria dizer a palavra de Deus, né? Então havia o texto, você vê que depois o texto já era acompanhado do desenho, né? Do desenho mostrando a passagem bíblica. Tá aqui, ó, tipo Jesus pregando. Você vê uma auréola em volta de todos aqui, né, que significando a santidade das pessoas. Olha esse outro também. Você vê, ó, século XV ainda não tinha, apesar de muitos artistas, muitas pessoas terem a capacidade de desenhar anatomia, desenhos, arquitetura, geografia, você vê que era um pouco desproporcional, né, um barco redondo, né, porque essas pessoas tinham a boa intenção de passar isso para as pessoas simples, para as pessoas sem estudo, mas não tinham a habilidade talvez de desenhar, né? Mas pela simplicidade eles conquistaram talvez muitas almas, né? Então, muito bonita, Bíblia Pauperium, Bíblia dos indigentes ou Bíblia dos pobres, como era conhecida em latim quando foi feita, e com todas essas gravuras expressando o que estava escrito na palavra de Deus, levando isso para as pessoas mais simples e mais humildes, né? Olha que linda essa gravura aqui. Então que você deixe o like no nosso canal para que a gente possa estar postando essas obras raras para que você cresça em conhecimento da palavra do Senhor. Um grande abraço aqui da Inglaterra para você.